Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Eu que agradeço, viu? E agradeço a presença de todos que vieram de outras cidades, né? De outras organizações do Estado. É um prazer muito grande para a Auditoria Cidadã da Dívida estar aqui. Agradeço o representante do núcleo da Auditoria Cidadã aqui na Zona Oeste do Paraná, o professor Luiz Fernando, que está aqui presente também. Depois vocês podem conversar com ele. E nós temos também um núcleo em formação aqui em Curitiba, que desde já fica aí o convite para que possam participar. Está conseguindo... Não, o garoto que já está vindo. Conectado? Bom, enquanto eles estão ali resolvendo o problema técnico, né, nós vamos começando a situar a questão que nós vamos tratar hoje da dívida pública no Brasil. Deu, pronto. O tema, o sistema da dívida no Brasil. Primeiro, entender esse nome. Por que a gente fala sistema da dívida? Todos nós entendemos a dívida na nossa vida pessoal como uma obrigação que surge a partir do momento em que nós recebemos algo, correto? Todo mundo, quando pensa em dívida, pensa em quê? Uma importância que recebeu e contraiu uma obrigação. Todo mundo concorda com isso? Sim. Então, isso é dívida, né? Eu só posso dizer aqui pro Glauco: Glauco, você me deve 100. O Glauco vai dizer: peraí, Maria Lúcia, que dia que você me emprestou esse 100? Porque fora isso, a gente não entende o que é dívida. Todo mundo concorda? Pois é. Por que nós criamos essa expressão sistema da dívida? Porque no setor público, tanto no âmbito da União, do Brasil como um todo, no âmbito dos estados, no âmbito de municípios, quando se fala em dívida pública, nós temos identificado a geração de dívida sem contrapartida. Deu para entender? Dívidas são geradas sem que haja essa atitude de emprestar. Tá? Então, é isso que nós chamamos de sistema da dívida. Então, disso que nós vamos falar aqui hoje, desse sistema. Tá? Então, eu queria começar, para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, nós temos que entender o modelo. Posso falar daqui? Eu fico mais perto da tela? Tá, pode. Você pode. Porque senão você sabe se olha para mim, se olha para a tela, fica mais fácil. Primeiro, nós temos que entender o modelo econômico existente no Brasil. Né? O que está acontecendo? Qual é o modelo econômico vigente aqui no nosso país? É um modelo voltado para a concentração de renda e riqueza. Esse é o modelo. Se nós entendemos isso, que o objetivo do modelo é esse, nós vamos entender, por exemplo, por que o modelo tributário é como é. O modelo tributário no Brasil, ele é altamente concentrador de renda e de riqueza. Nós, trabalhadores, pagamos não só sobre o nosso salário, como pagamos tributos embutidos em tudo que consumimos. Elevados tributos embutidos em tudo que consumimos. A distribuição de lucros das grandes empresas é isenta. A remessa de lucros para o exterior é isenta. Os dividendos que o sócio recebe, o sócio proprietário, a empresa apura lucro e distribui, isento. Eu fui auditora da Receita Federal, nós vimos um trabalhador que recebe 2 mil por mês paga imposto. Mas um empresário que tem lucro distribuído de 2 milhões não paga, é isento. E se for estrangeiro, remete para o exterior,
isento. As grandes fortunas não são tributadas. Os bancos podem deduzir os juros que eles calculam sobre o capital próprio. Enquanto nós, pessoas físicas, quantos precisam de cadeira de rodas, de medicamentos? Pode deduzir? Não. Então, nós só entendemos isso. Por que o modelo tributário é do jeito que é? A gente só entende isso quando compreende que ele faz parte de um modelo voltado para a concentração de renda e riqueza. Esse sistema da dívida, que não significa investimento no país, mas que significa um mecanismo que retira recurso do país, o sistema da dívida, faz parte do modelo. Quais são as metas do modelo econômico? São as metas de pleno emprego? São as metas de vida digna para toda a população? Porque a economia serve para quê? Para que serve a economia? Não seria para ajustar os recursos às necessidades? Não seria essa ciência? E quais as metas do modelo? Metas estéreis. A principal meta perseguida no modelo econômico brasileiro é a meta de superávit e meta de inflação. Tá? Duas metas estéreis. De que forma? Persegue a meta de inflação de uma forma que não controla a inflação. Perseguimos a meta de inflação subindo juros. E a nossa inflação é provocada por aumento de tarifas, por outras coisas que não sofrem nenhuma modificação quando você aumenta os juros. Né? O descontrole sobre a movimentação de capitais. No Brasil não há controle. Os empresários que têm multinacionais podem mandar os lucros para fora da forma que quiserem. Os especuladores entram e saem como querem. E isso é muito importante para esse modelo voltado para a concentração de renda. Vocês já ouviram falar alguma vez, se tributar o capital foge do país? Vocês já ouviram isso? Por que foge? Foge porque não há controle. Entendeu? Então, esses itens aqui básicos do modelo concentração de renda, voltado para a concentração de renda, são fundamentais para nós compreendermos esse desajuste, né? E até orientar as lutas das nossas entidades. Qual que é o resultado disso? Um desenvolvimento socioeconômico travado. O gigante Brasil, uma das economias mais ricas do mundo, não tem recursos para os direitos sociais fundamentais. Falta recursos para a educação, para a saúde, para a assistência, para a infraestrutura, para a reforma agrária. Qualquer país do mundo, gente, que foi para frente, inclusive Estados Unidos, fizeram reforma agrária. Eu pergunto a vocês, qual é o espaço para fazer reforma agrária no modelo voltado para a concentração de renda e riqueza? Qual é o espaço? Não há. Por quê? Quem que ganha espaço nesse modelo? O latifúndio. Correto? Deu para entender? O que nós estamos passando? Desindustrialização. Um país com todo o potencial, nós estamos em desindustrialização. O PIB decrescendo. E dentro desse modelo voltado para a concentração, o último item que eu botei aqui, política salarial restritiva. Não há intenção de remunerar bem o trabalhador. Pelo contrário, o trabalhador tem que ganhar pouco para pegar dívida, para fazer a relação da dívida pessoal dele com essa dívida pública que interessa ao modelo que as pessoas fazem. Né? Dívida é uma coisa que todo mundo respeita, porque automaticamente faz um paralelo com a sua vida pessoal. E na nossa vida pessoal, a gente, quando assume uma dívida
em geral, que você efetivamente recebeu o dinheiro. Não tem outra forma. Ok, gente? Isso aqui é para dar uma ideia do modelo econômico. Pode passar. Qual que é a conjuntura deste ano, de 2015? Nós temos aí o aprofundamento da crise. Que crise? Uma crise econômica seletiva. Porque não são todos os setores que estão em crise. Concordam? Olha o lucro dos bancos. Não são todos os setores que estão em crise. É uma crise seletiva. Uma crise social, com desemprego, não é? Redução salarial, uma crise política, ética, né? No meio desse caos gerado por essa crise, que tem vários aspectos, nós estamos assistindo ao avanço das concessões ao capital. O capital está se aproveitando, os juros estão subindo, os lucros dos bancos estão subindo, os mecanismos financeiros. Vocês já ouviram falar essa palavrinha? Swap? Nos jornais por aí? Banco Central teve prejuízo com swap. Você sabe o que é isso? É um contrato que o Banco Central faz com bancos privados para garantir a variação do dólar. Vocês se lembram que há pouco tempo o dólar esteve em R$1,50, R$2? Lembram? O setor financeiro queria comprar dólar, porque ele tinha certeza que o dólar iria subir. Então, o que o Banco Central fez? Não compre dólar, não. Assine esse contrato aqui comigo, que se o dólar subir, eu te pago a diferença. Eu pergunto, o Banco Central era obrigado a fazer esse contrato? Qual era a desculpa? Se deixar à vontade a procura por dólar, isso pode provocar inflação. Gente, tudo é desculpa da inflação. Resultado, nos últimos 11 meses, com esses contratos que o Banco Central garantiu o valor da diferença em dólar para os bancos, você sabe qual foi o prejuízo? 158 bilhões de reais de prejuízo. Em 11 meses. 158 bilhões. E você sabe como que isso foi pago? Isso gerou dívida pública. Virou dívida. O Tesouro Nacional emitiu títulos, entregou para o Banco Central cobrir isso. Eu pergunto, o que o Brasil recebeu nesses contratos? O que recebeu? Nada. Mas esse prejuízo gerou 158 bilhões de reais de dívida. Só isso aqui, gente. Eu estou falando de um mecanismo. Vocês entenderam agora por que a gente fala sistema da dívida? Quando vocês escutam falar dívida pública, o que vocês pensam? O Brasil recebeu esse dinheiro, né? Tem que pagar. Não recebeu nada. E aqui gerou uma dívida de 158 bilhões. O que mais que está acontecendo no meio desse caos? No meio desse caos da crise? O avanço dos lucros, dos juros, o avanço desse tipo de mecanismo, estão metendo a mão, o avanço das privatizações e das contrarreformas. Vocês viram a Agenda Brasil apresentada pelo senhor Renan Calheiros? Sim. É só avanço de contrarreformas, aumentar a idade para aposentadoria, não é? Privatizar. Há 2 semanas atrás, 25% da Petrobras distribuidora foi privatizada. Já estão falando em abrir o capital da Caixa Econômica Federal. Portos, aeroportos, estradas, tudo sendo privatizado. Para quê? Para pagar a dívida, para cumprir a meta de superávit. Que dívida, né? Acordos internacionais feitos nos Estados Unidos também foi uma entrega, inclusive, de soberania, que está sendo denunciada até por generais.
E qual é o remédio? Ajuste fiscal. Qual o remédio para essa crise? Ajuste fiscal. Em cima de quem? Em cima de quem está ganhando? Não. Ajuste fiscal, aumento de tributos para os trabalhadores, tributos embutidos no consumo, que afeta principalmente quem ganha menos. Porque você sabe, o miserável que ganha uma esmola e vai comprar um pacote de macarrão, vai pagar o mesmo imposto que o milionário que vai lá comprar sua pasta. Tá? Então, o ajuste fiscal é totalmente às avessas. Em vez de atacarem as fortunas, os lucros, os juros, não, estão atacando a classe trabalhadora, né? E promovendo o crescimento da dívida pública. Então, esse é o retrato do que está acontecendo aqui este ano. Esse modelo econômico, gente, distorcido, voltado para a concentração de renda, né? E essa conjuntura criada por essa política econômica equivocada, praticada principalmente pelo Banco Central, leva o Brasil a esse paradoxo. O Brasil não é qualquer país, nós somos o 7º país mais rico do mundo. Mas temos a pior distribuição de renda do mundo. A distância entre ricos e pobres no Brasil é a mais cruel do planeta. Nós somos o 79º no ranking dos direitos humanos, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano medido pela ONU, IDH. Algo está muito errado, né, gente? Se nós somos o 7º mais rico, como é que nós somos o 79º IDH? Nós somos o penúltimo no ranking da educação. Isso aqui não é um acaso. Isso é para ser assim. Gente, há milênios os sábios dizem, está até na Bíblia, querem acabar com o povo? Neguem educação a esse povo. Porque aí, eu pergunto a vocês, se vocês que estão aqui não tivessem recebido educação, vocês estariam aqui? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Né? Nós somos o 128º no ranking do crescimento econômico. Claro. Né? 7ª economia mundial, estamos um dos últimos em crescimento socioeconômico. Por todos esses equívocos. Bom, essa situação tem diversas razões. Razões históricas. Se vocês não conseguiram copiar, eu vou deixar essa palestra, vocês podem copiar depois. Usar à vontade, sem direito autoral. Se quiserem mencionar a auditoria estatal, agradecemos. Mas essa informação é pública, é de vocês, tá bom? O resultado dessa política decorre de vários fatores históricos que vêm desde o processo da colonização, mas nos últimos anos o problema é a dívida pública. Tá? É essa desculpa, essa ficção criada, essa dívida pública que retira quase a metade do orçamento. Essa pizza aqui, ó, todo mundo está enxergando? Essa pizza muito mal repartida aqui é o orçamento geral da União. Tá? Executado no ano passado, executado em 2014. O que efetivamente gastamos em termos federais? 45,11% foram para juros e amortizações da dívida. Para a educação, dá para ler aqui? 3,73. Para a saúde, 3,98. Para a previdência ainda vai um pouco mais, ó, quase 22. É por isso que não tem uma semana que não tem um ataque à previdência, que é altamente superavitária. Aliás, parabéns pela reportagem aí da revista. Altamente superavitária.
A previdência é incluída na Seguridade Social. Previdência, assistência e saúde foram conquistas da Constituição de 88, estão inseridas na Seguridade Social e têm que ser vistas como um todo. Como é que eles calculam o déficit? Eles pegam só o que arrecada na folha de trabalhadores, tanto pago pelos trabalhadores como pelos empregadores, e comparam com todo o gasto da Previdência. É uma conta torta. A conta correta, de acordo com o que está na Constituição, seria considerar todo o financiamento da Seguridade, as contribuições, COFINS. O que é COFINS mesmo? Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Seguridade. E onde que está a Previdência? Está dentro da Seguridade Social. E quem paga COFINS? Nós. Tudo que vocês estão usando, tudo que vocês consomem de telefone, energia, transporte, tudo tem COFINS. Está escrito na Constituição as fontes de financiamento da Seguridade. A COFINS faz parte. E quando calculam o déficit da Previdência, não colocam a COFINS. Isolam. Gente, fazendo a conta corretamente, colocando todas as fontes da Seguridade Social que estão na Constituição e todos os gastos da Previdência, da assistência e da saúde, vocês sabem quanto sobrou no ano passado? 53 bilhões de reais. Nós poderíamos estar discutindo a melhoria na Previdência, na remuneração dos aposentados. Nós poderíamos estar discutindo a melhoria na assistência para quem precisa de benefício, a melhoria da saúde pública. Ano passado foram 53. E ano atrasado, em 2013? 71. Caiu de 71 para 53 por causa da desoneração da folha. Mesmo assim, 53 ano passado, 71 em 2013. Alguém aqui tinha ouvido falar disso? Do superávit da Seguridade? Não se fala. E para onde está indo esse dinheiro? Para aqui, ó, para juros e amortizações da dívida. E por que eles falam do déficit? Porque querem piorar ainda mais. De onde eles vão tirar recursos, gente? Pensa que o setor financeiro está satisfeito com aqueles 45? Não está, não. Querem muito mais. E de onde vão tirar? Vão tirar da educação, que está só com 3,98? Da ciência e tecnologia, que está com 0,28? De onde que vão tirar? Vão tirar da Previdência. Então, quando vocês escutarem de novo o déficit, fala, isso é mentira. Tá? Tem um artigo na nossa página, depois vocês podem socializar, sobre o título do artigo é sobre o fator previdenciário, que é outro abuso contra o trabalhador, e lá eu coloco os gráficos com todas as receitas da Seguridade e todas as despesas que vocês podem pegar para a formação de vocês. Bom, nós temos vários mecanismos que geram dívida. Tá? Por exemplo, emissão de títulos para pagar juros. Tem um dispositivo na Constituição Federal que proíbe emitir título da dívida para pagar despesa corrente. O que é despesa corrente? São salários, gastos, porque senão seria muito fácil, né? Os trabalhadores daí das universidades, de várias categorias de servidores públicos estão em greve. O governo poderia emitir dívida e pagar, não é? Dar o reajuste? Não, não pode. Artigo 167, inciso 3 da Constituição Federal. Mas, para pagar dívida, juros são despesas correntes. Estamos emitindo título para pagar juros.
grande parte dos juros, e para conseguir isso, estão fazendo uma manobra de classificar toda a parte da atualização monetária dos juros como se fosse amortização. Uma manobra, pode ser considerada inclusive uma fraude. Tá? Estabelecimento de abusivas taxas de juros. Não tem, gente, justificativa técnica, política, econômica para essas taxas de juros pagas pelo Brasil. Isso gera dívida. Juros sobre juros é uma figura jurídica que chama anatocismo. Isso cria nova obrigação, né? E para o setor público é proibido, tem até súmula do Supremo Tribunal Federal sobre isso. As operações de swap cambial, que eu já expliquei, geraram um prejuízo de 158 bilhões nesse período aí, ó, setembro a julho. Operações compromissadas, que correspondem à remuneração da sobra de caixa dos bancos. Gente, nós temos quase 1 trilhão de dívida gerada para remunerar sobra de caixa dos bancos. Você sabe como que funciona isso? É a tal da teoria de combate à inflação. O Banco Central entende que se o dinheiro, determinado volume de dinheiro, ficar no caixa dos bancos, isso pode gerar inflação. Olha só. Então o que ele faz? Ele retira esse dinheiro, enxuga, a palavra é enxuga. Enxuga esse dinheiro do caixa dos bancos e entrega títulos da dívida pública. O Banco Central pede o Tesouro Nacional para emitir títulos que pagam os maiores juros do mundo e faz essa troca com os bancos. Essa operação chama-se operação compromissada. Por quê? O Banco Central tem um compromisso, ele assume o compromisso de devolver o dinheiro para os bancos quando os bancos pedirem. Vamos supor, o banco está lá com 2 bilhões em caixa, hoje. O Banco Central vai, retira, entrega 2 bilhões em título, ok? Amanhã aparece lá uma grande empresa querendo pegar esses 2 bilhões emprestados. O banco privado vai dizer para o Banco Central: eu quero desfazer a operação. E o Banco Central tem o compromisso de desfazer. Tá? Então, gente, quase 1 trilhão da nossa dívida. Eu pergunto para vocês, raciocine comigo. Se o Banco Central não enxugasse esse dinheiro, se esse 1 trilhão aqui estivesse lá no caixa dos bancos, o que vocês acham? Os bancos iam ficar com esse dinheiro paradinho lá em caixa? O que eles iam tentar fazer? Emprestar. Mas a população não está disposta a pagar os 300% ao ano que eles querem. O que eles iam ter que fazer? Eles iam ter que reduzir o spread. Então, por que o juro de mercado, não só o juro Selic, que é fixado pelo Copom, lá no Banco Central, mas por que o juro de mercado é tão abusivo no Brasil? Por causa disso aqui, ó. O banco tem a remuneração de toda a sobra de caixa garantida pelo Banco Central. Para que ele vai correr risco de emprestar? E quanto que isso afeta a nossa economia, gente? Quantos aqui conhecem pequenos, médios empresários que fecharam as portas porque não deram conta dos juros dos bancos? Quantos deixam de abrir negócios? Geradores de emprego? Não tem o capital, precisariam de um financiamento, mas taxa de 300% ao ano? Quem que vai? Então, quando nós falamos lá no início a política equivocada, vocês estão entendendo de que eu estou falando? E por que os lucros, né, dos bancos estão tão altos? E o que mais? Emissão de dívida interna para compra de dólares. Lá atrás, quando o dólar estava bem baixinho, empregados na compra de dívida norte-americana que não rende nada ao país. Então, assim, ó, quando o dólar estava baixo,
O dólar estava caindo no mundo inteiro, desvalorizando. Chegou a R$1,50, não foi? Os especuladores estavam trazendo bilhões por dia. Tem até uma fala da própria presidente Dilma, que falou do tsunami que os bancos estavam entrando aqui no Brasil com dólares. O que o Banco Central fazia? Entendia que esse dólar no caixa dos bancos iria provocar inflação. Isso aqui, ó. Recolheu esses dólares, entregou título da dívida para os bancos e empregou esses dólares para comprar título da dívida norte-americana, que não paga nada para o banco. Paga 0,25 de juros. É a mesma coisa que vocês pegarem o salário de vocês, colocarem na poupança e fazer todas as suas compras no cheque especial. Olha só. Quem é que faz isso? Pois o Banco Central fez. Vocês estão entendendo por que o país está do jeito que está? É política econômica equivocada. E nós temos que saber isso. Porque quem está pagando a conta? Nós. Tá? O que mais? Cobertura bilionária de prejuízo do Banco Central. Por exemplo, 147,7 bilhões em 2009, 48,5 bilhões em 2010. Depois disso, eles mudaram a metodologia e o prejuízo é assim, dependendo da operação. Igual esse aqui no swap, é isolado, entendeu? Então, o que acontece com esse prejuízo? Antes, você já ouviu falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? A Lei de 2000 e tal. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, o prejuízo que o Banco Central apurava ficava lá no balanço dele e ele tinha que buscar uma operação que rendesse lucro para cobrir aquele prejuízo, ok? Ele arcava com aquele prejuízo e ele tinha que dar conta de buscar operações que rendessem para compensar. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal fez? Liberou, falou, o prejuízo do Banco Central vai para o Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional paga com recursos do orçamento. Se não tem recurso do orçamento, emite dívida e cobre. Então, essas maluquices que o Banco Central faz, tipo, botar o dinheiro na poupança e pagar com cheque especial, que é o que ele fez aqui, quando ele comprou dólar e colocou em título da dívida americana, geraram prejuízos. E o que foi feito com esse prejuízo? Virou dívida pública. De novo eu pergunto, dívida, isso é dívida? O que o país recebeu para ter uma dívida? Nada. Então vocês estão vendo quantos mecanismos geram dívida? E aí eu pergunto para vocês, nós temos que fazer ajuste fiscal? Cortar na saúde, cortar na educação, entregar patrimônio, cobrar mais imposto dos trabalhadores para pagar essa dívida gerada por esses mecanismos? Isso é dívida, gente? Isso não é dívida. São mecanismos financeiros. E ainda vem uma agência de risco internacional rebaixar o Brasil, dizer que o Brasil é mal pagador? De que dívida nós estamos falando? Nós estamos falando da dívida federal, porque tem outras dívidas, né? Tem a dívida dos estados, tem a dívida dos municípios, tem a dívida de empresas públicas. Nós estamos falando aqui da dívida federal, que pode ser externa, se ela é em dólares, ou pode ser interna, se ela é em reais. A dívida externa, ela passou a ser um problema da década de 70 para cá. Olha, nós poderíamos, antes disso, já existiam outras dívidas, mas que foram pagas muitas vezes. Tá? A nossa primeira dívida, gente, uma curiosidade. Triste, né? Infelizmente, eu só venho falar de coisa. Mas a gente tem que enfrentar esse tema, né? A nossa primeira dívida já foi uma dívida dentro do sistema da dívida, sem contrapartida. Você sabe
qual foi a nossa primeira dívida? Sabe? De quanto? 1822. Exatamente, 1822. Quando nós decretamos a nossa independência, Portugal havia contraído uma dívida com a Inglaterra, em libras, para impedir a nossa independência. Não conseguiram impedir, o que fizeram? Nos empurraram a dívida. O Brasil nasceu com uma dívida de mais de 3 milhões de libras esterlinas. Agora, Portugal nos mandou os 3 milhões e 100. A nossa primeira dívida já é uma dívida sem contrapartida. Só registramos a dívida, o dinheiro não entrou. E isso já começou, né, para pagar essa dívida. Ao Brasil, ouro, prata, pedras preciosas, cana-de-açúcar, né? E o ciclo, gente, continuou. Esse ciclo atual começou na década de 70. Em 1970, a nossa dívida era de apenas 5 bilhões de dólares. Só na década de 70, ela passou de 5 para 80. E todos vocês já devem ter ouvido falar do milagre brasileiro, né? Ouviram? Do milagre dos anos 70? Não foi milagre nenhum. Foi financiado por dívida, a construção das hidrelétricas, né? De várias pontes, Niterói, estádios, etc. Transamazônica, muita coisa financiada por dívida. Itaipu, Angra. E depois, na CPI da dívida, houve uma CPI da dívida na Câmara dos Deputados, em 2009, 2010, nós pedimos os contratos que justificassem o milagre, né? Quais os contratos que justificassem esse salto da dívida de 5 para 80? Gente, os contratos de todas essas hidrelétricas e toda essa infraestrutura construída não justificou nem 20% desse aumento. Nem 20%. Porque lá na época o dólar valia muito dinheiro, não é igual hoje. O que são os outros 80%? Já era esquema, já era sistema da dívida, tá? Isso aí só uma auditoria poderá revelar. Bom, o que todo mundo pensa que acabou a dívida no Brasil foi o pagamento do Lula, né? Lula pagou o FMI e muita gente nem vem para o debate sobre dívida. Fala assim, não vou debater não, a dívida já acabou. O Lula falou que a dívida acabou. Alguém aqui acredita que a dívida acabou? Não, né? Bom, mas muita gente aí fora acredita, viu? Muita gente estudada acredita que a dívida acabou. Gente, o que o Lula pagou para o FMI foram 15,5 bilhões de dólares. Lá em 2005, 15,5 bilhões de dólares. O FMI é um dos credores. Tem vários outros credores internacionais. O próprio Banco Mundial, bancos privados são os maiores credores, sempre foram. Os bancos privados internacionais sempre foram os maiores credores, por causa desse esquema implantado desde a década de 70. O que ele pagou aqui foi só para o FMI. E como é que foi esse pagamento? Para pagar para o FMI, o Tesouro Nacional emitiu títulos da dívida interna. Tá? Porque exatamente em 2005 o dólar estava despencando. Todo mundo queria ficar livre do dólar. Então, o Tesouro emitiu títulos em reais. A dívida com o FMI custava 4% ao ano de juros. Tá? Os títulos emitidos foram emitidos a 19% de juros. Então, essa operação trocou dólar que estava despencando por reais que estavam valorizando. Trocou uma dívida de 4% ao ano de juros por uma dívida de
19% de juros. Então, gente, a dívida simplesmente mudou de mãos e ficou muito mais onerosa. Tá? Ao mesmo tempo, nós descobrimos, porque quando nós pesquisamos essa queda aqui dava mais de 15,5%. Aí nós falamos, o que mais que provocou essa redução da dívida externa? O que nós descobrimos? Resgates antecipados de títulos da dívida externa com pagamento de ágio. Eu pergunto aqui, quando vocês vão pagar uma conta antes dela vencer, o que vocês pedem? Lógico, senão não vale a pena pagar antes. O que o Brasil fez? Resgatou esses títulos antes do vencimento e pagou ágio, que chegou a 70% do valor. Sabe por quê? Na CPI nós aprovamos o requerimento exigindo esclarecimento. O que eles disseram? O investidor estrangeiro comprou o título da dívida externa em dólar. O dólar caiu. O Brasil não pode abalar a confiança do investidor, não pode perder. Então o Brasil foi e pagou a diferença em ágio. Que tal? Henrique Meirelles. Mas continua, viu? Continua agora. Então, gente, a dívida externa hoje já está em 550 bilhões de dólares. E a dívida interna, em reais, já está em 3 trilhões e 600 bilhões. Quando investigamos juros sobre juros, conflito de interesses, falta de transparência e mecanismos financeiros, aquela lista, mecanismos que geram dívida. Tá? Aqui estão esses números para vocês depois guardarem, e na página da Auditoria Cidadã está o dividômetro, tá? Para vocês acompanharem o crescimento da dívida. Bom, para fechar essa parte aí da dívida, a principal evidência revelada pelos estudos da Auditoria Cidadã tem sido o sistema da dívida. Tá? O que é isso? Utilização do endividamento como mecanismo de subtração de recursos e não de financiamento do Estado. Vocês entenderam isso? Isso é fundamental entender para desenvolver esse questionamento desse esquema. Esse sistema da dívida se reproduz internacionalmente. Nós vimos isso no Equador, nós vimos na Grécia, na Argentina, todos os países onde investigamos. E se reproduz também em âmbito de estados e municípios. É o mesmo esquema. Tá? Qual é a principal característica do sistema da dívida, gente? É a ausência de contrapartida. Tá? Então, quando nós estamos falando de sistema da dívida, nós estamos falando de uma geração de dívida sem contrapartida, sem a entrega, como aquele exemplo que eu dei. E quem se beneficia do sistema da dívida? O setor financeiro. Tá? O setor financeiro privado, nacional e internacional. Como é que o sistema da dívida opera? Como é que eles conseguem essa façanha? Dirigindo o modelo econômico. Então, as metas do modelo econômico vão ser voltadas para servir o sistema da dívida. A política monetária do Banco Central vai ser para servir o sistema da dívida, não é? Os privilégios financeiros, né? Caracterizados por essa fatia aqui de quase a metade do orçamento. Nós temos um verdadeiro aparato legal que garante isso. Né? Com todos esses privilégios, prioridade na lei de responsabilidade fiscal para os estados e municípios. Primeiro tem que pagar a dívida, depois paga o resto. Mas a dívida já é sagrada. Se não pagar a dívida, a União retém o fundo de participação. Não é? Sistema legal, então todo esse aparato. Quem vota o sistema legal? Quem cria o sistema legal? Os políticos. Quem financia? O sistema financeiro é o maior
financiador de campanha, tanto do executivo como do legislativo, seguido das grandes empresas, tá? Que são interligadas também, né? A corrupção, gente, para o sistema da dívida funcionar, ele precisa da corrupção. Não só da corrupção intrínseca ao próprio modelo, porque esse modelo é corrupto. Um modelo que usa esse tipo de remuneração de sobra de caixa de banco, swap, cobrir prejuízo de Banco Central sem limite, para isso não tem responsabilidade fiscal. E o sistema é corrupto em si. E essa outra corrupção que ganha os jornais, Mensalão, Petrolão, Cachoeira, etc., é fundamental para o sistema da dívida. Porque se vocês saírem na rua hoje perguntando por que o Brasil não dá certo, o que vocês acham que o povo vai responder? A corrupção. Mas de qual corrupção que eles estão falando? Dessa que sai no jornal. Vocês já viram essa corrupção desse modelo alguma vez? Então, essa corrupção que sai nos jornais, ela é fundamental para esse modelo, porque ninguém tem olhos para ver a verdadeira corrupção que está levando 3 bilhões por dia. Vocês se lembram a cifra do Mensalão, quando foi? Comprovada, final, lá depois daquela ação 470? 140 milhões. Gente, a dívida leva mais de 21 mensalões por dia. 21 mensalões por dia. Inclusive sábado, domingo, feriado, dia santo. 21 mensalões por dia. Então, a corrupção é um ingrediente fundamental, concordam? E a grande mídia está junto aqui, porque quem financia os maiores anúncios na mídia? Na televisão, então, a gente fica emocionado, né, com aqueles anúncios dos bancos. Então, aquilo custa muito dinheiro. E financiam e divulgam o que interessa. O resultado desse sistema da dívida, gente, uma dominação financeira com graves consequências sociais. É por isso que nós vivemos aquele paradoxo, daquele quadro que eu mostrei no início, tá? Pode passar. Aqui, gente, uma explicação por que os juros são tão altos no Brasil, eu já mencionei. Os juros Selic são decididos pelo Copom e os juros de mercado decorrem daquele julgamento de moeda que o Banco Central faz, tá? Aquilo está tudo escrito aqui. Pode passar. Os privilégios. Né? Juros elevadíssimos, mensais e cumulativos. Atualização mensal cumulativa. Imagina se os nossos salários fossem atualizados mensalmente. E o mês que vem em cima do outro. A dívida é assim. A dívida tem atualização mensal cumulativa e com juros em cima. Tá? Política de superávit, quer dizer, prioridade do superávit. Corta tudo para cumprir a meta do superávit. Né? E fazer o ajuste fiscal. Né? Lucros das estatais. Quando a estatal dá lucro, vai para pagar dívida. É por isso que uma empresa, por exemplo, como a Petrobras, historicamente uma das empresas mais lucrativas do mundo, ela tem uma dívida brutal. Como que ela tem dívida se ela tem tanto lucro? Sabem como funciona isso? O lucro das estatais, a parte privada, por exemplo, se alguém aqui tem ações da Petrobras, recebe dividendos. E a parte pública, quer dizer, a parte privada recebe dividendos. A parte pública, lucro, vai para pagar dívida. E a empresa tem que se endividar para fazer seus investimentos. Resultado das privatizações. Gente, desde a década de 90, todos os decretos de privatizações, concessões, tudo é para pagar dívida. A DRU, que desvincula recursos vinculados pela Constituição Federal, a Previdência, Assistência, Saúde, vai para dívidas. Outros recursos, essas medidas provisórias aqui editadas por Lula em 2008, 435, 450, já viraram lei,
Sabe o que elas dizem? Em determinado artigo, chega no fim do ano, sobrou recurso em qualquer área orçamentária, faça o rodo e paga a dívida. Por que nós não temos uma medida dessa para a educação? É um privilégio da dívida, né? Emissão de título para pagar juros, que eu já mencionei também, emissão de título para cobrir prejuízo do Banco Central, ausência de limites para o custo da política monetária. Pode dar o prejuízo que for. É o privilégio da dívida. Tá? Para explicar um pouco o que a gente quer com a auditoria da dívida. A gente quer, resposta para perguntas muito simples. Que dívida é essa? Que está sacrificando, amarrando o nosso país? De onde veio essa dívida? Quem contraiu? O que a gente recebeu mesmo? E o que é mecanismo que está gerando dívida sem contrapartida? O que é dívida e o que é sistema da dívida? Nós queremos responder essas perguntas e a ferramenta capaz de responder e comprovar, porque para responder isso aqui não adianta opinião, né? A gente quer a prova, o documento, e a ferramenta que chega aos documentos e aos dados é o quê? Auditoria. Concorda? A auditoria não é uma ideia da nossa cabeça, pode passar. Pode passar esse quadro já. Não, volta ali. Tá fora. Aqui, gente, enquanto aquele gráfico de pizza mostra um ano, esse gráfico aqui mostra a sequência desde o Plano Real. O Plano Real acabou com a atualização monetária para os gastos sociais, não para a dívida. Olha aqui como, lá no início do Plano Real, o salto que a dívida deu. Vocês estão vendo? Isso aqui, ó, resultado principalmente da atualização, não pelo IPCA, porque o IPCA estava congelado, pelo IGP, o índice de preço calculado pela Fundação Getúlio Vargas, que pega toda a variação do dólar, pega expectativa de inflação, olha lá, multiplicou e ali entraram vários esquemas para gerar dívida. Ao longo desses anos, olha aqui onde ficou educação e cultura. Olha onde ficou saúde e saneamento. Pessoal e encargos sociais. Muita gente gosta de falar que funcionário público é o bode expiatório, né? É o rombo das contas públicas. Não é não. Olha aqui. E é quem presta serviço à população. Né? Previdência e assistência, que tem fonte própria de recurso, constitucional. Olha a dívida. Ano passado, quase 1 trilhão. Foram 938 bilhões, eu acho. 938 bilhões para dívida ano passado. Só juros, essa conta dos juros ela é questionável, porque uma parte dos juros está sendo contabilizada como se fosse amortização. Tá? Pode passar. O resultado desse esquema, gente, quem está ganhando? Os bancos. O lucro dos bancos do ano passado superou 80 bilhões de reais. E os dados divulgados no primeiro e no segundo trimestre deste ano falam que os lucros já aumentaram mais de 15% comparado com o ano passado. Eu pergunto para vocês, que crise é essa, hein? Os bancos são uma coisa fora da economia? É evidente, gente, está na cara. A transferência de recurso público para o setor financeiro privado. Está na cara. O sacrifício que está sendo imposto à economia real, às indústrias, ao comércio, aos trabalhadores, ao setor público, para... Olha aqui onde está a índice. Se tivéssemos vivendo uma crise mesmo, os bancos estariam lucrando assim? Não. Né? Algumas, concordo. Concordo. Gente, a estratégia de manutenção daquele modelo voltado para a concentração e acumulação de renda está funcionando muito bem.
com benesses para o setor financeiro e grandes corporações. Tá? Benesses, não só benesses tributários, como ganhos, mecanismos, políticas do Banco Central a serviço desse setor, financiamento de campanhas eleitorais e corrupção, porque quem paga a corrupção é quem tem dinheiro para pagar. Tá? Então, eles financiam as campanhas, financiam a corrupção, mantendo o poder. Esse mesmo setor exerce o poder da mídia ligado ao grande capital e o povão vivendo de uma ilusória distribuição de riqueza. O Bolsa Família para os muito pobres, pífios reajustes do salário mínimo para o trabalhador que depende do salário mínimo, acesso a produtos baratos que geram uma sensação de que a vida melhorou, né? E todo mundo endividado. Abrir o crédito. Vende, qualquer loja vende para qualquer um. Abrir o crédito. Concordam? Isso aqui, o povo fica iludido nisso aqui. Não é? E o nosso gigante país, gigante Brasil aí, amarrado. A auditoria, gente, não é uma ideia da nossa cabeça, ela está prevista na Constituição Federal. A sociedade já se mobilizou, no ano 2000 fez um plebiscito, acredito que talvez até muitos aqui tenham participado do plebiscito no ano 2000, colhemos mais de 6 milhões de votos. Uma das perguntas era, você concorda em continuar pagando a dívida sem fazer a auditoria prevista na Constituição? E o povo respondeu não. Esses resultados foram entregues no Executivo, Legislativo, Judiciário em Brasília. O que aconteceu? Nada. Mas, em respeito a esses 6 milhões de votos e em respeito à Constituição, foi criado o movimento da auditoria cidadã da dívida. Eu tenho a honra de vir coordenando desde então, já vai fazer 15 anos. Tudo que a gente produz está na nossa página, auditoriacidadã.org.br. O principal passo aqui no Brasil foi a CPI da dívida. Quantas pessoas aqui souberam dessa CPI? Que foi inaugurada em 2009 e terminou em 2010. Quem soube dessa CPI? Um só. 2, 3. Agora, quem soube da CPI do Cachoeira, que aconteceu na mesma época? Todo mundo. Entendeu? Vocês estão entendendo a questão da mídia? Pois bem, essa CPI da dívida, ela apurou diversas ilegalidades e ilegitimidades. Não só na dívida federal, como também na dívida dos estados e municípios. Os relatórios foram entregues ao Ministério Público, o número dos processos estão aqui, ó. O que aconteceu até hoje? Por quê? Falta mobilização. Quem paga a conta está calado. Né? É isso que eu vim fazer aqui hoje. Porque para quem paga a conta, não fique mais calado. Enquanto quem paga a conta estiver calado, quem está recebendo vai falar alguma coisa? Não. Né? O Equador deu uma lição de soberania ao mundo, gente. O presidente Rafael Correa, em 2007, criou uma comissão para fazer auditoria da dívida pública, tanto interna como externa. Eu tive a honra de ser convidada para trabalhar lá. Depois de 1 ano e 4 meses, foram apresentados os relatórios. O que o presidente fez? Submeteu o relatório a crivo jurídico e, quando ele teve o ok, ele fez uma oferta pública e disse, diante dessas fraudes documentadas aqui, eu recompro essa dívida por no máximo 30% do valor. E qual foi a surpresa? O céu não desabou, porque dizem que se enfrentar o setor financeiro, o céu desaba, viu, gente? Não desaba, não desabou. 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos. Assinaram um termo que nunca entrariam na justiça em nenhum fórum contra o Equador. O Equador anulou 70% de sua dívida em títulos. O resultado, pode passar? Está nesse gráfico aqui, ó. Vocês estão enxergando essas colunas azuis e vermelhas? A coluna azul
é o gasto social, em cada ano, de 2000 até 2011, esse gráfico. A coluna vermelha é o gasto com a dívida. O gasto com a dívida superava, olha quanto? Social, gasto com a dívida. Gasto social, gasto com a dívida. Olha, o gasto social era lá embaixo e o gasto com a dívida. Rafael Correia assume aqui em 2007 e já começa a auditoria. Já começou a questionar alguns contratos. Em 2008, quando entregamos os relatórios, ele já suspendeu o pagamento dos juros naquele ano e destinou tudo para saúde e educação. Olha, pela primeira vez na história, o gasto social supera o gasto com a dívida. No ano seguinte, quando ele anula 70%, olha o que acontece. Olha para onde cai o gasto com a dívida. E olha o gasto social. Nesse pouco tempo, o Equador erradicou o analfabetismo. Ressuscitou o sistema de saúde, porque o ajuste fiscal lá na década de 90 tinha sido tão radical que acabou a saúde pública no Equador. Eu estive lá em 2002, não existia saúde pública mais. Um terror. A partir daqui, ele reconstituiu o sistema de saúde pública, que está funcionando, fez investimentos geradores de emprego. Quem quiser, é só olhar os dados da CEPAL para ver como que o Equador desponta entre os outros países. Tá? Na Grécia, eu estive recentemente, a Grécia, gente, foi vítima do sistema da dívida. Nós fizemos um trabalho preliminar, apontamos ilegalidades e legitimidades, provamos esquemas para beneficiar o setor financeiro privado. Vocês se lembram da crise de 2008, que os bancos é que estavam em crise? O endividamento público lá foi um esquema para transferir o problema dos bancos para os países. Por isso é que a pressão sobre a Grécia, para a Grécia não reagir, foi tão cruel, tão forte. Porque se a Grécia reagisse, ia denunciar isso, ia desmascarar isso. Por que tanta pressão? Olha só as contradições. Eles diziam, se a Grécia não fizer o acordo, toda a Europa está em crise. Não foi isso que os jornais anunciaram? O mundo inteiro está em crise. Ora, o PIB da Grécia, gente, é 2% do PIB europeu. Como é que um PIB, 2% vai derrubar 98%? Não derruba. É pelo que está por trás. É pelo que está por trás. Pelo que seria revelado se a Grécia reagisse, não assinasse o terceiro acordo que eles queriam. Infelizmente, apesar da gente ter comprovado tudo isso, apesar da crise humanitária que aquele país está vivendo, com 60% de jovens desempregados, famílias inteiras desempregadas, cortes brutais em serviços públicos, desemprego, corte salarial, corte nas pensões, corte em aposentadorias, PIB caiu 22% nos últimos 5 anos. Apesar de tudo isso, o ex-primeiro-ministro Alexis Tsipras colocou para a população votar se queria ou não continuar com esse esquema de austeridade, né? O ajuste fiscal daqui chama austeridade lá. O que o povo disse? Não. E o que ele fez? Ele que propôs ao povo dizer não, pediu na televisão o povo para dizer não, o povo disse não, ele passou a defender o acordo, né? E assinou o acordo dia 20 de agosto. Aliás, assinou o acordo e renunciou dia 20 de agosto. E agora o país está lá com eleições convocadas, toda a esquerda dividida. Vocês veem como funciona a pressão do sistema financeiro. Agora, houve muito boicote lá. E a Grécia, realmente, ela não é autossuficiente. Ela não tem os meios para enfrentar essa situação. O Brasil tem.
O Brasil não precisa se submeter a esse modelo, como está se submetendo, né? Para concluir, gente, nós temos várias publicações didáticas em que a gente coloca termos que todo mundo consegue entender, porque a gente precisa divulgar o mito de que entrar nesse debate é coisa para especialista. Isso é um mito. Isso é para fazer quem paga a conta ficar calado. E nós temos que derrubar esse mito. Então, tem aqui as publicações. Eu trouxe poucas, estão aqui. Elas estão à venda na loja virtual da Inove Editora, pelo preço de custo, para possibilitar o acesso amplo, principalmente da classe trabalhadora. Eu trouxe pouquíssimos aqui, quem quiser adquirir. O Glauco tem alguns aqui e a última, parece, tem mais uma última tela. Nós vamos fazer um grande seminário em São Paulo, seminário nacional, dia 30 e 31 de outubro. Se vocês puderem mandar representante. Nós vamos estar divulgando todo o programa a respeito da corrupção e o sistema da dívida. Vai ser o tema, tá? E para encerrar, deixo aí uma frase de Marx para vocês. A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. Então, gente, está nas nossas mãos, né? Vamos lá, mãos à obra. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. Obrigada. Vou passar para o Nabil, secretário, aqui e pegar as inscrições, então. Vamos lá, então vamos fazer as inscrições para quem quer fazer pergunta. Vamos lá, começando aqui com Eu saúdo todos os presentes, em nome da FETIEP e da CTB. Quero dizer que, viu, professora, nunca ouvi uma palestra sobre esse tema que fosse tão didática e tão esclarecedora para que a gente compreendesse esse sistema. E eu até falei alto antes, um sistema criminoso, né, para o país, para a nação brasileira, principalmente para nós, trabalhadores que sustentamos, né, que produzimos as riquezas e sustentamos tudo isso. Eu vou ser bem rápido, dizer que, na minha opinião, o Lula, quando foi eleito, né, aquele grande movimento que nós tivemos para eleger o Lula, ele não teve coragem de enfrentar praticamente nenhuma reforma estrutural, mas enfrentar esse problema dentro do domínio do capital financeiro e das transnacionais aqui no Brasil. Tanto é que nós não vimos até hoje, nem no governo do Lula, e muito menos no governo da Dilma, que, na minha opinião, está tomado pelo capital financeiro. É só você ver quais são os ministros que assumiram após essa última eleição.